Cada vez que alguém defende a substituição da agricultura comercial por uma agricultura agroecológica para supostamente colocar alimentos mais saudáveis à mesa da população, deveríamos sempre nos lembrar do Sri Lanka. No país asiático, assim como no Brasil de hoje, havia muitos esquerdistas que propunham uma tal transição agroecológica na produção de alimentos. Em outras palavras, a quimiofobia. Essa quimiofobia parte do princípio de que tudo o que é químico é ruim e precisa ser abandonado. Dentro dessa ótica, deveria-se paulatinamente banir os defensivos agrícolas, já que 90% deles utilizam moléculas e princípios ativos a partir da ciência da química. Mas o que o Sri Lanka tem a ver com isso? Bem, o presidente daquele país, eleito em 2019, decidiu colocar em prática essa transição agroecológica e, de forma rápida, proibiu a importação e o uso de fertilizantes e defensivos sintéticos e mandou que os 2 milhões de agricultores do país se tornassem orgânicos da noite para o dia. O colapso veio a cavalo. Em 6 meses, a produção de arroz despencou e forçou o país, que era autossuficiente, a gastar 450 milhões de dólares em importações de arroz. Além disso, o preço do cereal, alimento básico na dieta dos singaleses, aumentou 50%. A proibição também devastou a produção de chá, principal item de exportação e fonte de divisas. O Sri Lanka, que tinha alcançado o status de país com renda média alta, mergulhou milhares de pessoas na pobreza e na fome. A proibição durou 7 meses, mas as consequências foram muito além. Em 2022, a escassez de alimentos levou a população a invadir o Palácio Presidencial, o que acabou provocando a renúncia do ditador orgânico. A lógica do presidente do país asiático era que, cortando 500 milhões de dólares gastos com importação de fertilizantes por ano, sobraria dinheiro na economia local. O que ele não fez e o que Lula também não faz no Brasil foi ouvir cientistas e pesquisadores da área agronômica. Não se faz produção agrícola sem produtos químicos, biológicos e cuidadoso manejo de nutrientes. O Sri Lanka achou que resolveria tudo com esterco. Haja esterco. Os volumes necessários seriam tão grandes que criariam um outro problema ambiental. Esse saudosismo de uma agricultura pré-industrial não faz sentido. O mundo só se urbanizou nos níveis que temos hoje, liberando milhões de pessoas das atividades agrícolas mais rudimentares, porque no início do século XX, cientistas alemães desenvolveram um processo para extrair nitrogênio do ar e produzir amônia, que é a base para os fertilizantes sintéticos. Junto com esses fertilizantes sintéticos vieram o melhoramento genético das plantas, o descobrimento de novas moléculas químicas e projetos de irrigação em larga escala. A produção de alimentos triplicou com um aumento apenas de 30% nas áreas plantadas. Os fertilizantes e outros produtos químicos agrícolas substituíram o trabalho humano e libertaram milhões do cabo da enxada, podendo agora se dedicarem a outras atividades. A tal da agroecologia, que volta a ser pregada pelo governo Lula, nada mais é do que uma agricultura de subsistência à moda antiga. É como sobrevivem os agricultores mais pobres do mundo. É diferente da agricultura orgânica. Essa, apesar de responder por menos de 1% da produção agrícola global, sobrevive porque há um punhado de gente rica disposta a pagar mais caro pelo que seria sinônimo de um estilo de vida mais saudável, dentro de uma visão romantizada sobre como funciona a agricultura e a natureza. Enquanto nicho de negócio, apesar de uma queda acentuada na produtividade, os cultivos orgânicos podem ser viáveis porque tem gente disposta a pagar mais caro. Mas o que o Sri Lanka nos ensina é que tentar abastecer populações inteiras com alimentos agroecológicos ou orgânicos é receita de desastre. Como dissemos, a quantidade de esterco animal necessária para substituir o fertilizante químico já seria por si só um impeditivo. Haja esterco. O problema é também ideológico, anticientífico. A esquerda, claro, não admite o fracasso e diz que o erro foi que o Sri Lanka tentou fazer essa mudança em meio à crise da Covid. Reportagem da Gazeta do Povo já mostrou que o Brasil é um dos países em que mais se avança no uso de biológicos, micro-organismos, fungos e bactérias que combatem pragas e doenças nas lavouras. Mas isso não quer dizer que se deve demonizar o uso de químicos. Cada vez mais os agricultores aplicam apenas o essencial de forma mais precisa, conforme as necessidades das plantas, ou utilizam plantas geneticamente modificadas que exigem menos defensivos. Aqui no Brasil, o PT e o governo Lula parecem ignorar as lições dramáticas do experimento agroecológico do Sri Lanka. Sempre com a desculpa de combate à fome, nesta semana o presidente Lula reativou políticas públicas que tinham sido abandonadas após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016.
Dentre elas está o Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, PLANAPO. Esse plano tem o objetivo declarado de fortalecer a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos, com inclusão de mulheres, jovens, indígenas e quilombolas na agricultura familiar. É mais um plano anticapitalista no campo. Seu objetivo não é fortalecer uma agricultura familiar competitiva? Não, nem precisa ser competitivo, porque o governo se propõe a pagar a baixa produtividade dos cultivos. O propósito indisfarçável é o de criar uma constelação de pessoas dependentes das compras do governo. Como disse o pesquisador Zander Navarro, da Embrapa, em artigo de 2013, a agroecologia, tal como é difundida no Brasil, é uma fraude. É um embuste que utiliza fundos públicos com diversas instâncias do Estado brasileiro envolvendo recursos financeiros e humanos para difundir algo que não tem interpretação ou legitimidade científica, mas apenas mal dissimulados objetivos políticos. É um ilusionismo que apenas amplia a probabilidade de marginalização econômica dos estabelecimentos rurais atraídos por esse conto da carochinha, escreveu Zander lá na época da Dilma. Pois o governo Dilma III está de volta. O triste disso tudo é que essa política pública tem um aspecto perverso, porque o campo brasileiro é um meio cada vez mais competitivo e tecnológico. Atrair pequenos produtores para essa conversa agroecológica é comprometer irremediavelmente as chances de permanência na atividade. Afinal, no dia em que a torneira do governo deixar de jorrar dinheiro, eles estarão falidos. Por sorte dos brasileiros, a maioria dos agricultores do país encara a lida de forma altamente competitiva e pouca bola dá para essa conversa ideológica do governo petista. O que não volta são os recursos milionários desperdiçados em projetos sem nenhuma fundamentação científica ou chance de dar certo. Olha, em tempos de ataques à liberdade, a história se repete. No Brasil de hoje, muitos personagens reais da política parecem ter saído diretamente das páginas de ficção. Para trazer uma reflexão sobre os acontecimentos atuais, a Gazeta do Povo lançou uma edição especial de um clássico que continua mais relevante do que nunca, O Alienista, de Machado de Assis. Essa obra atemporal faz uma crítica ao abuso de poder sob o pretexto de promover o bem comum. Além de uma leitura fácil e instigante, esta edição conta com o prefácio do jornalista Flávio Gordon, que contextualiza a obra e seu impacto nos dias de hoje. Baixe gratuitamente o e-book em gazetadopovo.com.br/alienista. Tenho certeza de que você vai perceber o quanto essa obra dialoga com a nossa realidade. Então não perca tempo e acesse o QR Code na tela ou o link gazetadopovo.com.br/alienista. Depois de baixar o e-book, aproveite a oferta especial. Assine a Gazeta por apenas R$1 ao mês nos 3 primeiros meses e tem acesso a uma biblioteca com outros clássicos exclusivos, cuidadosamente editados para os nossos assinantes. Saiba mais no link da descrição do vídeo. Um único homem, com poder de decidir quem deve ser perseguido e quem deve ser poupado. Um tirano que pensa estar do lado certo e não enxerga mais limites. Você sabe qual é o final dessa história? Descubra em O Alienista, conto escrito por Machado de Assis, que agora recebe uma edição exclusiva da Gazeta do Povo. Uma obra fascinante e que vai fazer você pensar no Brasil dos dias atuais. Clique no link e baixe o livro gratuitamente. O Alienista, com prefácio escrito pelo colunista Flávio Gordon. Você não vai querer ficar sem saber o desfecho de toda a tirania do bem.